aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Eu ia te interromper só pra ler uma mensagem que é importantíssima, pô. Eliane Vieira. Leandro, sua avó e sua madrinha estão assistindo e estamos muito orgulhosos. Essa é importantíssima. Pô, não, parabéns, João. Vovó do Leandro disse que você é bonitinho. O João é bonitinho, que pra minha avó bonitão sou eu. Ela só não quis dizer isso. Mas, cara, isso é muito maneiro, assim. Você começou a contar a sua história, eu queria saber um pouco mais, mano. Porque você tá há 10 anos no carnaval, mas você falou, cara, eu sou um cara... Vai fazer ainda, no Vai que fazer. Sou um cara do subúrbio, tudo mais. Trago essa referência pro meu pensamento. Então conta pra gente, como é que se torna um carnavalesco, assim, pra quem é de fora da parada, assim, essa pergunta é uma pergunta bem difícil, porque acho que não existe um modelo, né? Se você receber aqui os 12 carnavalescos que hoje compõem o grupo, quer dizer, mais de 12, porque tem as duplas e tudo mais, mas se você receber aqui os carnavalescos de todas as escolas de samba do Rio de Janeiro e perguntar pra ele como se torna um carnavalesco, cada um vai contar uma história diferente, cada um vai contar uma história distinta, porque de fato não há um padrão que se encaixa, até porque essa figura, né, o carnavalesco, ela é uma figura, é um trabalho pouco convencional, né? Não existe a faculdade para ser carnavalesco, não existe... se a gente falar aqui rapidamente... Formação, assim, né? Usando os carnavalescos clássicos, né? O João 30 era um bailarino. O Paulo Barros, se eu não me engano, era comissário de bordo, trabalhava em avião. O Renato Lage, um cenógrafo. Tem também os que são autodidatas, né? Tem, por exemplo, o Arlindo Rodrigues era um autodidata e que depois se tornou cenógrafo de TV, mas um cara autodidata. Tem a Rosa Magalhães, tem o Luiz Fernando Reis, um carnavalesco histórico da Capixaba de Pilares, professor de matemática. Então, você vê aqui, você pode ser professor de matemática e ser carnavalesco, você pode ser bailarino e ser carnavalesco, você pode trabalhar em avião e ser carnavalesco. Então, não existe isso, né? Tem a minha história com relação ao carnaval. Essa é a que eu sei mais. E eu fico feliz que minha madrinha e minha avó estejam assistindo, porque eu acho que tem uma coisa muito a ver com família mesmo. Eu costumo dizer que o desfile das escolas de samba, pra mim, inicialmente era um negócio que passava na televisão, né? A minha família não é uma família... É uma família que gosta de samba, que acompanha desfile de escola de samba desde sempre, mas não é uma família que tem uma tradição de desfilar, né? Como outros amigos carnavalescos têm. Mas a minha família é uma família suburbana, que durante o carnaval vivia aquela experiência de... Eu tenho muitos primos, né? Meus avós moravam numa casa de quintal muito grande. Então o carnaval era um período que a família se reunia para fazer churrasco, era aquele momento em que se montava colchonetes e edredons na sala para todo mundo dormir na sala e assistir naquela televisão o desfile passando a noite toda. Então fazia churrasco, fazia mocotó, minhas tias se reuniam e a gente assistia num primeiro momento daquilo. Quando você é criança, você quer mais brincar do que assistir televisão. Então eu lembro muito bem que o desfile da escola de samba era um negócio que passava na televisão, enquanto a vida de uma criança suburbana acontecia, né? Normalmente. E eu lembro que você dormia e acordava e tava o desfile na televisão. Você dormia e acordava e tava o desfile na televisão. Esse troço não acaba nunca. Você vai tomar café, aquele negócio... Você vai jantar, vai tomar café e tá passando na televisão. Mas é claro que para uma criança, determinadas imagens são eternas, né? E eu falo sempre que posso, eu falo tanto em que as imagens produzidas, então, da minha cabeça, alguma coisa que é muito do trabalho do carnavalesco é a produção de imagens, sobretudo imagens feitas para durar. Então, quando você... É impossível eu falar da minha infância e das coisas que passavam na televisão sem falar, por exemplo... do feto dentro do planeta feito pelo Renato Lage para uma cidade. É impossível falar da minha infância sem falar do que foi assistir pela televisão as comissões de frente, por exemplo, com a estética, aquele visual que a Rosa Magalhães fazia para a Imperatriz. Então, tinha com leque, tinha com sombrinha. Então, aquilo eram coisas que marcavam. E eu vivi com aquilo na cabeça. Eu sabia que o carnavalesco era uma pessoa que fazia aquilo, porque você ouvia falar na televisão. O João 30 também era muito... Quer dizer, é um clássico dos carnavalescos. Passava na televisão.
Mas eu nunca achei que aquilo era pra mim. Eu nunca pensei em ser um carnavalesco. Caraca! Nunca passou aquela coisa que você perguntar, nem quando precisei, né? Eu não sei com que idade agora se presta vestibular, mas eu prestei vestibular com 17 anos. Isso é uma pergunta muito difícil, né? Você perguntar pra um cara de 17 anos o que ele vai estudar pra ele ser o resto da vida dele. Certamente, quando me perguntaram, eu não respondi que seria um carnavalesco, porque não passava pela minha cabeça. Mas eu sempre fui um cara que desenhou. Eu sempre fui um cara que enxergou o mundo a partir do desenho. Né? A minha brincadeira preferida era desenhar. Né? Eu era aquela criança que desenhava. E é curioso porque eu também, além de desenhar, eu desenhava, recortava os desenhos que fazia e brincava com aqueles desenhos que eu mesmo fazia. Então eu brincava com aquilo se aquilo fossem bonecos. A verdade é que o tempo passou, eu continuei estudando e tudo mais. E era muito claro, eu nunca fui um aluno bom eu nunca fui um excelente aluno. Eu nunca fui bom em matemática, eu tenho pavor de química, de física. Mas eu era muito bom em literatura, história, português, gostava de escrever. Humanas. Isso. E acabou que eu fui me encaminhando para esse lado do pensamento humano, vamos dizer assim. Quando eu fui prestar vestibular, prestei vestibular para a Escola de Belas Artes. Na Escola de Belas Artes, fui desenvolver um conhecimento artístico, né, na verdade. Só que aí, 17, 18, 19, você já precisa trabalhar, né? Você precisa organizar a sua vida, mas você já tem outras demandas, vamos dizer assim. E aí foi quando eu descobri que as escolas de samba trabalhavam com gente que, a partir do desenho, que a partir da pintura, que a partir de alguma habilidade textual, contratava gente para fazer carnaval. E aí eu fui tentar fazer uma espécie de estágio e tudo mais, acabei começando a trabalhar, tomando contato no que era um barracão de escola de samba. Caramba. E aí fui aprendendo o que eram as coisas que se faziam dentro de um barracão e tudo mais. Com o tempo, eu acabei sendo chamado para trabalhar com um carnavalesco que me deu a primeira oportunidade de trabalho, que foi o Caê Rodrigues. Que inclusive, eu trabalhei com ele na Imperatriz. E comecei a acompanhar ele. Foi no ano do Zico, já? Foi no ano do Zico. Na verdade, eu trabalhei com ele antes. Pará e Zico, né? Mas na verdade, eu trabalhei com ele antes. Eu conheci o Caê era carnavalesco da Portela. Eu comecei a colorir. Eu não desenhava, não fazia nada. Eu só coloria. Eu coloria o desenho que os outros faziam. Com um tempo de colorir, eu passei a tomar conta do barracão, assim, da confecção, da realização das coisas. Aí passou mais um ano, eu já estava colorindo, tomando conta das coisas e pesquisando, escrevendo. Aí passou mais um ano, eu estava colorindo, escrevendo, tomando conta das coisas e vendo material. Aí passou mais um pouquinho, eu estava fazendo isso e aprendi a desenhar. Eu sabia desenhar, mas não sabia desenhar fantasia de carnaval. E aí o que aconteceu foi que, tipo, como eu desenhava bem, aí eu comecei a desenhar alegoria. Porque o cara quer fazer uma alegoria que tem um dragão. Aí eu desenhava o dragão da alegoria. Aí eu comecei aprendendo. O Caê, nesse período, se transferiu pra Imperatriz, eu não vou lembrar o ano exatamente. 2013. E aí, anteriormente, nós trabalhávamos na Grande Rio. Quando ele foi pra Imperatriz em 2013, eu fui a única pessoa da equipe que trabalhava na escola anterior que foi junto. E aí eu já desenhava, coloria, né? E é engraçado isso, porque foi na Imperatriz, ou foi para o Carnaval da Imperatriz, como assistente, em que eu comecei a desenhar as primeiras fantasias mesmo, primeiras criações para poder vestir pessoas para desfilar no Carnaval. Aí eu trabalhei em 2013, né? Então, 13 e 14. 13 e 14. Aí depois eu fui demitido em 2000. Mas não foi o João que não foi. João tem 22 anos. Mas não foi pela Imperatriz que ele foi demitido, não. Aí acabou que... Mas essa demissão foi fantástica pra mim, na verdade. Ela foi um divisor na minha história como carnavalesco. Porque por causa dessa demissão, eu acabei ficando um período desempregado. Assim, meses. Não, acho que nem meses não, talvez uns 2 meses. Mas foi quando a Capixola de Pilares, o presidente da Capixola de Pilares, tomou conhecimento
de que existia um rapaz que trabalhava nos bastidores do carnaval, que desenhava, coloria, tomava conta de barracão, que escrevia e tudo mais, que existia essa pessoa que tinha sido demitida e que estava dando sopa. E aí, a Capixaba dos Pilares estava, isso foi em 2014, né, para 2015, a Capixaba dos Pilares estava numa situação muito difícil, muito ruim. A verdade é que... Até piorou, mas aquela... A verdade é que ninguém queria ser o carnavalesco. Embora a Capixaba dos Pilares tenha uma tradição incrível no carnaval, tem uma história lindíssima de uma... A Capixaba dos Pilares, ela tem uma bandeira dentro do carnaval, que é uma bandeira que, inclusive, ficou vaga. As pessoas... essa escola com esse viés crítico, brincalhão, é um lugar vago. Depois que a São Clemente ficou um tempo, mas depois que a Capixaba de Pilares se levantou dessa cadeira, essa cadeira tá vazia até hoje, para ser feita com qualidade. É, isso aí. E embora tenha essa importância toda, era uma escola com uma condição financeira muito ruim. Então ninguém queria, porque era calote atrás de calote. Só que eu tava numa situação, também não tinha nada pra fazer, tava desempregado. Fui demitido numa época em que as outras oportunidades já haviam... Eu era assistente. Queroná era uma escola de Sapucaí, né? Mas eu nem pensei nisso, eu nem sabia muito disso, porque eu era muito satisfeito com a condição de assistente carnavalesco. Porque, inclusive, como assistente carnavalesco, eu ganhava mais do que ganhei pra ser o carnavalesco da Capixaba dos Pilares. Que passo atrás pra... E aí fui. E acabou que foi justamente fazer a Capixaba dos Pilares que me projetou como... Foi meu primeiro carnaval. Me projetou como alguém que sabia fazer algo com recursos financeiros limitados. O presidente da Mangueira viu isso e acabou me contratando. Então eu saí da Capixaba dos Pilares, do grupo de acesso, que ficou, sei lá, em 7º lugar, e fui para a Mangueira no ano seguinte. Não, e detalhe que a repercussão desse desfile, eu tava numa frisa, vendo o grupo de acesso na época, a repercussão desse desfile, o que a Capixaba tá fazendo com tão pouco, sabe? Não, porque era o seguinte, a verdade era que, tipo, assim, uma semana antes do desfile, a notícia que corria nos bastidores do carnaval é que a Capixaba dos Pilares não ia desfilar porque não ia ter condição de fazer carnaval. E esse carnaval claro que existem carnavais muito importantes. Depois eu conquistei coisas muito bonitas com a Imperatriz, com a Mangueira, com o Império. Mas esse carnaval da Capixaba dos Pilares talvez seja o meu carnaval mais importante para entender até o artista que sou e para entender é um carnaval muito especial no sentido de fazer valer também uma questão de um investimento, que é o investimento da minha família. Eu falei aqui a respeito de ser do subúrbio e tal. Então, e a minha história individual, ela é uma história igual a milhares de homens e mulheres de famílias pobres, entende? Então é uma coisa, porque assim, sabe aquela história? Por exemplo, eu sou o primeiro neto dos meus avós a ter a oportunidade de cursar o nível superior. Uma faculdade, né? Uma faculdade, chegar à faculdade. E é claro que isso é a história que precede isso, é uma história cheia de privações. É a privação do meu avô, por exemplo, dos meus avós, que tiveram que estudar menos e trabalhar mais para que meus pais pudessem estudar um pouco mais. E os meus pais, eles estudaram um pouco mais, mas não puderam estudar o tanto que seria adequado que estudassem. Por quê? Porque eles precisavam trabalhar para que os filhos deles, no caso eu e meus irmãos, pudéssemos estudar mais. Então, e esse carnaval, especificamente da Capixosa, ele tem uma particularidade, porque da mesma maneira que não tinha carnavalesco que queria trabalhar na Capixosa, não tinha mão de obra, funcionário, aderecista que quisesse trabalhar na Capixosa dos Pilares. E aí, nessas coisas, é que você percebe a importância da família que te constrói e dos amigos que você constrói ao longo do tempo. E aí a importância dessa ideia de escola de samba como uma produção coletiva mesmo. Então, o carnaval da Capixaba dos Pilares, ele foi construído quase como que laje em casa de suburbano, né? Você oferece a comida para que você tenha a mão de obra dos seus amigos e parceiros. Então a gente realizava churrasco no barracão. Você sabe que pode faltar dinheiro pra tudo. Mas dinheiro pra cerveja, pra churrasco não falta nunca. Então a gente fazia churrasco para que nos finais de semana
minha madrinha, minhas tias, meus primos, meus amigos, as namoradas dos meus amigos fossem para o barracão pra fazer papel de aderecista mesmo. Pra ajudar. Pra ajudar. Não, pra ajudar, não. Pra fazer. Né? E eu gosto de contar essa história, porque pra vocês terem noção, não é que o ambiente era ruim, mas como era sacrificante fazer aquilo, o castigo do meu primo, que devia ter uns 14 anos na época, o castigo do meu primo, que não passou de ano... Chego dezembro, não passou de ano. Fantasia. Não, o castigo dele, você vai trabalhar com o seu primo lá no barracão da Capixosa de Pilar. Isso eu acho maravilhoso. Ele meio porque puto. Meio puto, mas tipo assim, carnaval fazer carnaval daqui a pouco vai. Então daqui a pouco ele tava da concentração, depois de muito tempo, ele tava dando ordem, coordenando Vambora. o adereço e tudo mais. Então assim, é um carnaval muito especial. Pra entender o que é o carnaval, né? Entender também o que é essa construção que é coletiva. Entender que sozinho ninguém faz nada. Entender que você precisa dessas forças, dessa mão estendida e tudo mais. Então, eu virei carnavalesco assim. Foi um tropeço. Pô, muito fera. Então eu falo sempre isso. Virou carnavalesco. Eu tropecei e me tornei carnavalesco. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.